Ano novo, novas oportunidades, né? E para muitas delas, no âmbito profissional, você vai precisar preparar o seu currículo. Aqui no canal a gente tem um quadro em que a Kizzy reage ao currículo, LinkedIn ou portfólio de alguns de vocês inscritos que nos enviam por e-mail. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou mostrar como é o meu processo, né? Qual é a estratégia que eu utilizo para montar o meu currículo para aplicar para uma vaga específica. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Nesse ano de 2022, eu gostaria de fazer um estágio de doutorado, um estágio de pesquisa, em alguma empresa que tenha projetos interessantes de computação gráfica ou visão computacional. E para isso eu vou precisar de algumas versões atualizadas do meu currículo. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre mitos da carreira científica como programador. Então não vou focar muito nesse lado de quais são as oportunidades que você consegue fazendo um mestrado, um doutorado e qual tipo de trabalho que você poderia realizar. Agora eu vou focar realmente na minha estratégia para montar o meu currículo para algumas vagas que eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse lado da pesquisa, do doutorado, etc., então você deixa aqui nos comentários para eu saber que eu posso fazer um outro vídeo no futuro para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Faz algum tempo que eu não atualizo o meu currículo e eu participei de vários projetos interessantes nesse período. Mas diferente do LinkedIn, que você vai acumulando, né, colocando todas as suas experiências ali, é claro que com uma certa estratégia para tentar direcionar a sua carreira, né, para aquele lado que você quer. Aqui no currículo você tem um espaço um pouco mais limitado, né? Você não vai enviar um currículo com várias páginas. Enfim, as pessoas em geral querem olhar e captar diretamente ali, né, de uma maneira muito rápida, atributos e coisas que são interessantes para aquela vaga que ela está procurando. E o que deve orientar a gente nessa escolha do que colocar no currículo são justamente os requisitos das vagas que a gente tem interesse. Então, o meu primeiro passo, né, nessa estratégia de atualizar o meu currículo foi justamente procurar por vagas, né, de empresas, de locais que eu gostaria de trabalhar. E aí, então, depois de analisar aquelas vagas, olhar os requisitos e ver onde que eu me enquadro, né, eu vou fazer essa seleção do que eu vou colocar no meu currículo e como que eu vou escrever aquelas coisas. Então aqui, ó, a gente tem uma lista de diversas vagas, né, aqui eu tenho uma seleção de 18, acho que a gente até pegou mais, né, a Kizzy me ajudou nesse processo, a gente ia olhando. Então como é que a gente encontrou isso aqui, né? A gente vai realmente no site das empresas ou vai no LinkedIn, né, e procura, né. Então, tem empresas que são muito conhecidas pela área de visão computacional, por estar realizando pesquisa, né, de ponta realmente, né, como por exemplo o Facebook, que mudou de nome agora para Meta, né, que trabalha bastante com realidade virtual, com realidade aumentada. Tem a Amazon, que também tem interesse na parte de visão computacional. Então, tem algumas empresas de games aqui que são interessantes também, né, de produzir, por exemplo, a Epic Games, que produz uma engine, né, a Unreal. Aqui também tem uma outra vaga que a gente vai ver aqui da PlayStation, então fui dando uma olhada ali na galera que trabalha com computação gráfica, visão computacional, e eu vou então selecionar primeiro o que eu tenho mais interesse dentro de tudo isso, né, porque as vagas elas são diferentes, têm requisitos diferentes e vão realizar tarefas diferentes, então vou selecionar primeiro aquela que eu tenho um maior interesse, assim, mais afinidade. E aí eu vou preparar uma primeira versão do currículo voltada para aquilo, né? E aí, se você tiver tempo, você pode ir dando uma olhada em outros e fazendo alguns ajustes. Eu já vou começar aqui mostrando para vocês, por exemplo, essa aqui de AI Intern, né? Então AI de Artificial Intelligence, né? Inteligência Artificial. Intern é de estagiário, né? E Graphics, ou seja, na área de computação gráfica. E essa aqui é da PlayStation, para trabalhar lá nos Estados Unidos, né? Então tá vendo aqui São Mateus, né, Califórnia. Legal, eles têm um videozinho aqui de apresentação. Então, olhando aqui para as qualificações, tá aqui fazendo um mestrado ou doutorado, né, em ciência da computação ou algum campo relacionado. Beleza, estou fazendo. Ter familiaridade, né, e compreender técnicas no estado da arte de Deep Learning. Beleza, me enquadro aqui também. Sólido conhecimento de computação gráfica. Show de bola. É uma coisa que eu estou estudando já há anos, né, fiz meu mestrado nessa área. Proficiência nos frameworks de Machine Learning, como PyTorch ou TensorFlow. E eu manjo aqui do PyTorch, já tive alguma experiência com TensorFlow, mas manjo mais do PyTorch. Inclusive tem série aqui no canal ensinando, né, sobre redes neurais com PyTorch. Proficiência em Python e Linux, tranquilo. E habilidade para comunicar pesquisa aos pares e a uma audiência, né, um público, assim, uma audiência mais ampla, que eu também tenho, né, casualmente sou o dono desse canal, né, um dos co-criadores aqui junto com a Kizzy desse canal do YouTube, faço isso toda semana. Essa aqui é uma vaga que não foi a primeira que eu encontrei, mas foi a que eu achei mais interessante, assim, em termos de fit, né, realmente ali das coisas que eu faço, né, das minhas qualificações, e também de interesse, né, eu gosto bastante de games aqui, para quem já viu aí mais vídeos no canal já me viu falando um pouco sobre isso, né, sobre como os games me levaram a fazer engenharia de computação e depois fazer mestrado em computação gráfica e tal, né. Então, uma outra coisa interessante, além das qualificações aqui pra gente olhar, é como que é o processo de aplicação, né. Então,
eu vejo aqui que tem um formulário para colocar, né, alguns dados pessoais, e aqui eu posso submeter de fato o meu currículo, né, e está marcado aqui como obrigatório. Então você pode tanto jogar um arquivo, como jogar Dropbox, Google Drive, né, etc. E tem também aqui a possibilidade de colocar, né, de forma não obrigatória, mas se você quiser colocar, pode ser interessante colocar, é uma cover letter, né, que eu acho que em português uma tradução interessante seria uma carta de motivação, né, você dizer por que você gostaria de trabalhar ali naquela empresa, o que você pode contribuir, né. Então ele fala aqui que você pode colocar também link para o LinkedIn, para o website e depois responder algumas perguntas, né. Então isso aqui é uma coisa interessante de você olhar, porque você pode se preparar para complementar, né. Às vezes você não vai colocar uma coisa no currículo, mas vai colocar numa dessas perguntas que tem aqui no formulário. Enfim, poder complementar essas informações. Então uma coisa que eu vejo nessa aqui é que eles já perguntam sobre autorização de trabalho nos Estados Unidos, sobre se você vai pedir, né, sponsorship, é como se fosse um patrocínio, né, um apoio ali da empresa para te ajudar a trabalhar nos Estados Unidos, esse tipo de coisa. Então, não sei como é que eles vão avaliar isso, né, mas é importante você responder com honestidade, né, como realmente se adequa à sua situação. Então, essa aqui é uma vaga interessante. Uma outra que a gente pode olhar aqui, ó, por exemplo, essa aqui da Amazon, né, então você vê aqui, ó, para 2022, é exatamente isso que eu estou buscando, né, estágio em ciência aplicada, né? E ele bota aqui especificamente Computer Vision, deve ter outras áreas aí também. Então, qualificações básicas aqui, né? Tá cursando o doutorado ou mestrado nessas áreas, legal. Ter experiência com essas linguagens aqui, bom, conheço todas, aqui não tenho muita experiência com R, MATLAB também é pouco, mas todo o resto aqui bem tranquilo. Experiência no projeto, né, de experimentos, de análise estatística, etc, para visão computacional. E aqui também fala sobre experiência na parte de desenvolver, né, de resolver problemas de negócios e tal, ciência de dados, machine learning, show de bola. Então, estou dentro das qualificações aqui também, mas você vê que já tem algumas coisas que são diferentes da outra, né? Por exemplo, aqui ele está mais interessado em conhecimentos mais hard skill, assim, em termos de computação gráfica e tal. E aqui ele colocou uma coisa um pouco mais de negócios aqui também, né? Então, já me dá um indício de que talvez o currículo para essas duas vagas possam ter uma certa diferença, certo? E aí vai colocar aqui algumas outras qualificações preferíveis, eu tenho, que a gente pode dar uma olhada. Então, assim, basicamente eu fui seguindo o processo de olhar para várias dessas vagas, né? Olha aqui, da Epic Games, ela vai ser mais parecida ali com a do PlayStation, né? Ó, da Microsoft e tal, etc. Então, olhando para todas essas vagas aqui, da Microsoft, do Facebook, do Google, etc., eu escolhi que eu vou focar primeiro em atender os requisitos dessa vaga aqui da PlayStation, tá? E eu montei o meu currículo em torno dessa vaga, tá? E depois a gente vê se a gente consegue aplicar para algumas outras vagas com poucas modificações em cima daquilo ali, né? E aí, talvez outras vagas a gente vai ter que realmente modificar muito. Então, aqui eu tenho uma versão que eu estou considerando quase finalizada, assim, do currículo, baseado no que eu fui dando uma olhada. E eu vou te mostrar então o que eu selecionei, né? Então, como eu vou fazer um estágio de doutorado, um estágio de pesquisa, né? Comecei aqui falando sobre as minhas experiências relacionadas, tá? Relacionadas àquela área que eu quero trabalhar. Eu vou querer aqui botar que eu tenho experiência com visão computacional, que eu tenho experiência com computação gráfica. Vou querer mostrar que, de alguma forma, eu já utilizei determinadas linguagens de programação que são interessantes para essa área. Vou querer mostrar que eu tenho experiência ali, né, algumas soft skills, mas de uma maneira talvez mais velada, vamos assim dizer, né, já embutida no cargo. Dependendo do cargo, por exemplo, eu acho que a vaga aqui da Microsoft, vamos dar uma olhada, ó, ela já colocava aqui de uma maneira mais explícita que você tem que ter determinadas soft skills. Ó. Então, ó, habilidade de relacionamento interpessoal, né, de colaborar com outras pessoas, né, com pesquisadores e outros times e tal. Talvez nessa aqui valesse mais a pena colocar de uma maneira mais explícita algumas soft skills ali no currículo. Então seria também uma adequação a gente fazer. Mas aqui eu comecei colocando uma experiência bem recente que eu tive como monitor, né, que é uma coisa bem relevante nessa parte de pós-graduação, quando você está trabalhando ali no doutorado. Eles chamam de Teaching Assistant, né? Então seria um assistente ali de ensino, em que eu participei de 2 disciplinas esse ano. Eu fui o Teaching Assistant, tanto na disciplina de 3D, né, de sistemas gráficos 3D, então traduzindo aqui em português para vocês, quanto da de processamento de imagens, tá? E
uma coisa que eu acho bem legal e que eu quis colocar essa experiência, né, moldar o meu currículo para mostrar essas experiências logo de cara, é que eu trabalhei com computação gráfica e inteligência artificial, tá? Então eu quis colocar esse AI Graphics logo aqui no começo, porque é exatamente o que casa aqui com o título da vaga, né? Então é uma vaga aqui que busca um AI Intern na parte de Graphics, né? Então ela quer alguém que vai utilizar inteligência artificial para trabalhar com computação gráfica, né? E a descrição da vaga fala bastante disso mesmo. E o que eu fiz, né, enquanto monitor? Então, eu trabalhei sob supervisão do professor Luiz Velho, né? Então é interessante, eu acho, para quem trabalha na parte de pesquisa, assim, né? Porque os pesquisadores se conhecem, né? Às vezes algumas vagas até pedem carta de recomendação e tal, né? Então eu acho interessante colocar ali com quem que eu trabalhei, né? Quem foi o pesquisador que estava ali me orientando, que estava trabalhando junto comigo nessa disciplina, né? Então o professor Luiz Velho aqui, ele é o professor dessas disciplinas, ele também é o meu orientador de doutorado. E aí o que eu fiz, né, durante essa experiência? Então eu ensinei aulas práticas de laboratório, né? Então o professor lhe dava aulas teóricas ali falando sobre, enfim, todo o conteúdo programático da disciplina, e a gente tinha aulas de laboratório que me ensinava ali, né, realmente como você poderia implementar aqueles conceitos utilizando o PyTorch ou PyTorch 3D, qual fosse a tecnologia ali do momento. E eu também projetei, né, e fiz a avaliação dos assignments, né, os exercícios que os alunos iam resolvendo, né, para obter nota, né? Então, né, junto com o professor e discutindo os projetos finais dos alunos. Aí depois eu coloco uma outra experiência, né, que é a experiência do próprio canal, né? Então, às vezes as pessoas ficam com dúvida, né, se elas colocam esse tipo de coisa ou não. Eu acho que contribui, pelo menos no meu caso, contribui muito, porque primeiro eu falo sobre a área mesmo, né, que eu estou interessado. Então, inclusive eu destaquei aqui alguns conteúdos, como vídeos de processamento de imagens, essa playlist de Deep Learning aí para visão computacional, e também as lives de Ray Tracing, em que a gente implementou todo o conteúdo ali do primeiro livro do Ray Tracing num fim de semana, né? Ray Tracing in One Weekend, desse pesquisador aqui que é o Peter Schilling, pesquisador da NVIDIA. Então, assim, eu consegui colocar aqui nessa experiência tanto uma parte técnica, né, como o fato de que, cara, se eu tô fazendo vídeos no YouTube aqui há 4 anos, né, desde setembro aqui de 2017, então naturalmente, espera-se que essa pessoa vá desenvolver, né, habilidades de comunicação ali, né. Coloquei aqui também uma experiência numa empresa que eu tive no ano passado, né, em que eu trabalhei num aplicativo de reconhecimento facial, então também fazendo uma conexão aí com a parte de visão computacional. Então você vê que depois eu vou falar um pouco sobre as minhas linguagens, né, e competências em termos de linguagem, de framework, essas coisas, mas eu não vou listar elas avulsas, assim, né? Elas não vão aparecer avulsas numa área no meu currículo, elas vão aparecendo naturalmente nas experiências que eu vou descrevendo o que eu fiz, né? Então, olha, aqui eu descrevo que eu fiz o Ray Tracing em One Weekend utilizando a linguagem de programação Julia. Aí aqui eu falo que, né, desenvolvi módulos de Android e iOS. Então, esse cara sabe programar em Android e iOS. Então, tá vendo como as coisas vão se encaixando assim, né? Porque às vezes a gente vê currículos, né? Já participei de seleção, assim, né, dentro de empresa, e às vezes a gente vê currículo em que a pessoa, ela joga algumas tecnologias ali, e beleza, ela pode ter tido contato com aquilo mesmo, mas você não enxerga ali no currículo aquela experiência, né? Tá, mas você fez o que com isso aqui, né? Ah, eu conheço Lua. Legal, por exemplo, eu já programei em Lua um pouco, né? Conheço Lua, mas o que você fez? É relevante o que eu fiz com Lua? É relevante para cá, né? No caso não é, então eu nem citei aqui, entendeu? Porque é um negócio que, se a pessoa me perguntar assim, vai ser muito básico para responder, né? Talvez eu não possa agregar naquela vaga ali, né? Do que ela está esperando realmente. Então, eu vou realmente colocando e embasando as coisas que eu já realizei. Então, veja só, eu coloquei aqui essas experiências e depois eu coloquei alguns projetos, né? Selecionados, que eu também acho que tem relação com a vaga, né? E esses projetos, eles foram feitos no âmbito acadêmico. Por exemplo, isso aqui foi um seminário, né? Uma série de seminários que eu fiz, que eu falei sobre geração de dados sintéticos para aprendizado de máquina. Então também é uma coisa que está bem alinhado ali com o objetivo da vaga, né?
porque os dados sintéticos eles eram gerados justamente a partir de ambientes 3D, né? A ideia era você modelar um ambiente 3D e tirar fotos ali dentro, né? Grosso modo assim, ao invés de você montar datasets realmente que você tem que fotografar no mundo real, enfim, porque ali você tem todo o controle e tal. Eu fiz toda essa discussão ao longo do seminário de 3 dias, né? Assim, então cada dia tinha 1h30 e eu consegui descrever brevemente isso aqui, né? Então eu apresentei aqui tanto ferramentas de computação gráfica, olha lá, mostrando que eu tenho conhecimento de computação gráfica como a vaga pedia, né? E técnicas para construir ambientes 3D e gerar dados sintéticos em larga escala para resolver problemas de visão computacional. E aí eu deixo aqui um link para a pessoa conferir o site em que tem a descrição, tem os slides, tem, né, como que aconteceu esse processo. Aí tem um outro projeto aqui que também aconteceu quando eu estava fazendo uma disciplina no ano de 2020, né, a disciplina de sistemas gráficos 3D, que eu vinha a ser monitor em 2021, eu cursei ela em 2020 como aluno de doutorado. E eu fiz um projeto que usa um differentiable render, então isso aqui é uma coisa relevante que está citada lá na parte da vaga, né, que é justamente já uma técnica de utilizar a inteligência artificial, né, de utilizar redes neurais ali para gerar imagens, tá, para a gente poder visualizar a imagem. Então isso aqui é uma coisa que faz a ponte ali entre computação gráfica e visão computacional, e eu coloquei nessa palavra-chave porque foi de fato uma técnica que eu utilizei no ano passado, né? Então, de fato, eu vejo uma sinergia com aquela vaga, então por isso que eu escolhi ela como a principal para montar o currículo. Então também coloquei aqui a descrição e coloquei aqui, né, o link para o site, né? Vou até abrir e você entender, né? Então, legal, ó, tá em inglês, né, porque o cara não vai ler o meu trabalho em português. E aí eu estou descrevendo aqui, né, coisas que eu realizei ao longo dessa disciplina, né? Então tem o meu projeto final, que está com o nome lá, né? When AI Renders a New Perspective in Graphics. E tem toda a descrição aqui desse projeto, se a pessoa clicar, né? Qual que era a motivação, o que eu fiz, aí tem uns videozinhos, etc. Né? Então aqui dá para ter uma noção do que eu realizei, de como que eu comunico, né? As coisas técnicas. E se a pessoa quiser olhar código também, tem um link para o código aí pelo meio, né? Então tem referência, etc. E um outro projeto que eu coloquei aqui é um projeto mais antigo, mas eu quis colocar ele ainda assim, por quê? Para demonstrar minha experiência em termos de tecnologias com computação gráfica, né? Então, não tenho só o conhecimento teórico da coisa, de ter estudado, mas eu realmente implementei coisas utilizando C++, utilizando OpenGL, Java, e aí aparece aqui novamente mobile, né? Porque eu fazia computação gráfica em tempo real dentro do dispositivo móvel, tá? Então, eu quis colocar essas coisas aqui porque são tecnologias que eu vou querer mencionar, né, que eu tenho domínio, gostaria de trabalhar com elas também, né, porque também tem isso para você ponderar, né, tem coisas que você sabe fazer, mas que você não quer trabalhar agora e você tem que adaptar o seu currículo também para isso, porque senão as pessoas vão te colocar para trabalhar com aquilo que você não queria mais. E aí, fechando aqui a primeira página, né, eu coloquei a parte de education, né, então onde que eu estudei, o que eu fiz, né, então o mais relevante para a vaga é eu estar atualmente cursando, né, doutorado ou mestrado, como coloca lá, né? E eu estou dizendo aqui, eu estou cursando doutorado, né, em matemática, sob supervisão do professor Luiz Velho. Comecei em março de 2020 e estou cursando até agora. Legal, então ó, cumpro aquele requisito. Eu também fiz mestrado em matemática nesse mesmo lugar, né, no IMPA, na parte de computação gráfica. E eu digo aqui, minha tese foi sobre reconstrução 3D de superfícies implícitas. Para quem é da área faz sentido. E eu também trabalhei aqui, né, como um estudante de graduação, né, porque foi iniciação científica, né, foi assim que eu comecei meu contato com o IMPA, já contei aqui no canal também. Eu também trabalhei aqui de março de 2012 até agosto de 2013, né. Depois eu cito aqui brevemente, né, o intercâmbio que eu fiz na França, na Telecom Paris-Tech, para estudar também processamento de imagens e visão computacional, nesse período aqui de setembro de 2013 até fevereiro de 2014. E, claro, a minha graduação em engenharia de computação lá no IME, né. E aí eu cito também brevemente que também me formei como um oficial do Exército Brasileiro. Então você vê que na primeira página já tem aqui coisas que são muito importantes, né, muito relevantes para os requisitos que estão descritos naquela vaga. Então se a pessoa olhar só a primeira página e curtir, legal, muito bom, talvez ela olhe a segunda página aí porque ela gostou, né? Mas aqui eu tenho que chamar a atenção e deixar claro que eu tenho sinergia com a vaga nessa primeira página. E na segunda página eu falo então um pouco sobre publicações. Então tem aqui uma publicação desse ano de 2021, né, em que eu participei, né,
num tutorial que a gente publicou lá no CIBGRAPH, né? Então, o pessoal aqui, várias pessoas que contribuíram no laboratório Visgraph, e a gente falou justamente sobre como representar, né, superfícies 3D com redes neurais. Então, uma coisa também aí que tem bastante sinergia e que eu tive uma parcela de contribuição ali falando sobre um trabalho específico. E teve uma outra publicação aqui de 2018 que foi baseada na minha dissertação de mestrado, né? Então, eu publiquei lá no workshop de teses e dissertações, né? Que é tipo um concurso assim, de melhores teses e dissertações. Tá? Eu falo aqui brevemente sobre linguagens e tecnologias. Né? Não tô falando aqui sobre nível de proficiência nelas, porque eu já coloquei aqui só o que eu julgo que eu tenho condições de trabalhar agora, né? E por que eu julgo isso? Porque, bom, eu trabalhei, estou mostrando para vocês que eu tive experiência com isso aqui, inclusive algumas experiências recentes nessas linguagens, nessas tecnologias, tá? Então eu quis também manter isso aqui sucinto. Algumas premiações que eu coloquei aqui, né? Então quem olha lá no LinkedIn vê que tem várias premiações ao longo de vários anos, mas tem coisas que eu não achei que tinha tanta sinergia, que fazia tanto sentido, até porque tem coisas que são muito nacionais, né, para a pessoa poder entender. Então, eu selecionei 3 coisas aqui, né, que eu acho que quem vê pode depreender alguma coisa sobre quem eu sou, né. Então, uma delas é essa aqui do lugar que eu trabalhei. Eu trabalhei numa faculdade dando aulas, né, de desenvolvimento mobile, né, desenvolvimento de software para Android. E em 2019, baseado no meu desempenho de 2018, né, avaliações dos alunos, supervisores, etc., eu fiquei entre os 20%, né, professores ali da instituição. Né. Eu ganhei um prêmiozinho, tem até a fotozinha, um troféuzinho mesmo, assim, né, prêmio top desempenho. E eu coloquei esse negócio aqui. Bom, a pessoa vê, o cara se dedica ao trabalho, né, faz as coisas. Uma outra coisa que eu coloquei aqui foi concurso Inoveps, em que tanto eu como a Kizzy, né, a gente submeteu cada uma proposta de aplicativo de utilidade pública. A gente venceu esse edital e desenvolveu, né, os aplicativos e licenciou lá para o Ministério da época. E menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Física, né, mostra ali que desde muito tempo já gosto de estudar essas coisas, né, matemática, física e tal. E já que eu tenho espaço aqui na segunda página, eu coloquei aqui outras experiências. Então, uma que faz sentido realmente colocar para justificar até esse prêmio é o fato de eu ter trabalhado como professor lá no Instituto Infinet. Então, eu coloquei aqui que eu ensinei várias disciplinas, né, relacionadas ao desenvolvimento mobile e que eu também escrevi material didático para cursos. Né? Então, tem 2 cursos lá que eu escrevi material didático, tem um material interno, né, da instituição, tipo uma plataforma Moodle e tal. E eu fiz a atualização desses materiais para a linguagem Kotlin, né? Então, Kotlin aparece aqui, justificando o fato de ela estar aqui também. E, por último, uma outra experiência, né? Porque eu fui, né, um assessor parlamentar, eu trabalhei com análise de dados no serviço público e tal. Quem ouviu o podcast do Pizza de Dados, né, que a gente participou, né, eu e a Kizzy participamos, vai saber um pouco mais sobre essa experiência. Eu julgo que essa versão aqui ela está quase finalizada, tem que dar uma revisão aqui, né? Porque, enfim, escrevi em inglês, tem que ver se está tudo direitinho e tal. Esse foi o meu processo para atualizar o currículo. Eu acho que com esse currículo eu consigo aplicar para essa vaga aqui, né? Que foi utilizada como base realmente para ele. Eu acho que para essa vaga aqui da Epic Games também funciona. Para quem mais eu acho que pode servir aquilo ali, ó. Eu fui dando uma sondadinha, por exemplo. Aqui no Google, os requisitos eles são mais abertos também, né? Então, ó, tá aqui cursando doutorado, ter experiência aqui nessas áreas, beleza. Aí você vê que alguns eles já colocam aqui que seria melhor se você estivesse aqui nos Estados Unidos, né? Então tem 2 vagas no Google aqui, uma nos Estados Unidos, uma no Canadá, que eles botam, olha, seria melhor se você estivesse já aqui, né? Estudando aqui. Tudo bem, aplica do mesmo jeito. Tem muita gente que às vezes vê alguns requisitos assim, se desanima, né? Ou vê que tá fora de alguma coisa, se desanima e não faz. E cara, quem tem que julgar se você tá apto ou não, se vai ser interessante para eles ou não, são eles, tá? Então fica a dica aí. Mesmo que você ache que talvez você não esteja pronto, assim, manda, né? Porque, no mínimo, você ganhou uma experiência em avaliar como é que estão esses requisitos, preparar o teu currículo. Eu sei, né? Gasta um tempo para fazer isso, né? Eu gastei algumas horas para fazer a atualização, mas você fez. É importante você, de vez em quando, dar uma olhada nessas coisas.
E, bom, foi isso que você gastou, né? Depois você envia e o trabalho tá com quem vai dar uma olhada lá, né? Então não tenha medo, assim, né? Então, assim, as coisas aqui são um pouco mais abertas, assim, então acho que funcionaria também mandar esses currículos para cá. Então, primeiro, faça essa pesquisa das vagas que podem ser do seu interesse, né? E você pesquisa vagas mesmo, né? Às vezes a gente fica ali comedido e tal. Não, vai lá, pesquisa várias vagas que são do seu interesse, depois você filtra realmente por, cara, o que é que eu quero mais, né? Porque essa vai moldar, né? Vai te ajudar a moldar a primeira versão ali do teu currículo. E depois você pode fazer algumas adaptações para tentar se encaixar ali nas outras, claro, utilizando a sua experiência, né? Você não vai mentir ali no currículo, você vai adaptar, escolhendo novas formas de contar aquilo que você já fez ou realmente escolhendo outras coisas, né? Poderia, sei lá, trocar o projeto que eu realizei ali, né? Se eu quisesse mostrar que eu tenho experiência em alguma outra linguagem, né? Porque eu já trabalhei com várias coisas, eu poderia trocar alguns projetos que eu coloquei ali, né? Como feature projects. Ou poderia beneficiar, né? Privilegiar alguma outra seção, como a primeira seção em relação àquela ali de experiência, enfim, né? Por exemplo, se eu tivesse essas publicações top tier, né, que a galera fala, sei lá, se eu tivesse publicado no SIGGRAPH, eu tivesse publicado no CVPR, né, umas coisas assim, provavelmente eu colocaria elas na primeira página, né, ao invés de colocar ali na segunda depois de outras experiências, né. Então essas coisas você tem que ponderar o que você quer privilegiar para mostrar mesmo, né, para quem tá olhando. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Que 2022 seja um ano de muitas oportunidades para todos nós. Muito obrigado e até a próxima.